Estamos começando mais um podcast Vendendo Maringá. E eu aqui, junto comigo, sempre ele. Hoje, com a canequinha personalizada da podcast, eu, Marcelo Sanches Pinto, junto com ele, Nelson Júnior. Olha só como que é a evolução, né, rapaz? Olha, que maravilha. O que não é, né? Se a gente não reclama, você vê, a gente não ganha as coisas, tá vendo? Ó, até camisa. Pediu pro diretor, o diretor fez, ó. Que coisa maravilha. linda, hein? Obrigado, viu, Marcelo? Não, o diretor que mandou. E tal. Mas é isso, começando mais um podcast Vendendo Maringá. Vendendo Maringá, que traz aqui sempre os melhores profissionais da melhor cidade do Brasil para se viver. Já há muitos anos eleito a melhor cidade do Brasil para se viver, para se morar. E não poderia ser diferente trazer os melhores profissionais, né, Marcelo? Sem dúvida. Quem que tá com a gente aqui hoje? Hoje eu apresento a vocês ele, nosso amigo, nosso tesoureiro, é isso? Maicon Bueno, da CRC Consultoria. Obrigado, Boa. Marcelo. Você viu, né, assim, que eu nem reclamei, também tô de caneca. Tá vendo? Presença VIP já chega ganhando já na cheguei caneca. ganhando canequinha, velho. Nossos convidados agora sempre mais especiais. Né? Agora, Assim, com canequinha, agora sim, mas... imagina. Dá até um arzinho, ó, diferente. Quando eu cheguei, ganhei a canequinha em cima da mesa, já com... Beleza. É água, viu, gente? Tá. Não ganhou não, depois devolve, ó, não é assim não. Não é pra mim, pô? Não, esse é o presente. Tem que deixar pro... O diretor o diretor tá mandando aqui falando que é presente. Obrigado, brincando, diretor. Maicon, me Diga lá, conta um Marcelo. pouquinho de você, me conta a sua vida, me conta os seus perrengues, me conta quem é o Maicon Bueno, como que ele começou, como que ele tá hoje e quem que é ele. Marco, a gente costuma, quando começa a conversar aqui, pergunta assim, da tua trajetória mesmo, né? O que te trouxe até aqui? Pra você estar aqui hoje, qual que foi o caminho? Bom, contar história de empresário, de empreendedor brasileiro sem perrengue não é empreendedor brasileiro, né? Pô? Corretamente. Todo empreendedor tem perrengue e já passou perrengue na vida, né? Bem isso. Bom, tudo começou então quando eu nasci, né? Minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, né? Nasci dia 6 de outubro de 1983. Dali pra cá começou a minha história. Hoje, quantos anos? Nesse mundão, 38 aninhos. 38 aninhos. Igual carro de prefeitura, bom de ano e ruim de carcaça. A lata... É o caminhão. A lata é bom. A lata tá judiado. O ano é top. Agora a lata precisa fazer uma funilaria nela pra dar uma melhorada. Ai, como é bom escutar isso aí. E fica dar risada aqui. E aí começou a minha trajetória. Então, como eu disse, eu sou filho de mãe solteira, não conheço meu pai. E eu fui criado pelos meus avós maternos. Seus avós são de Maringá mesmo, Maicon? Sim. Não nascidos aqui, mas chegaram novos e... Você nasceu em Maringá. Eu sou nascido em Maringá. Maringaense. Sou maringaense. Que legal. Raiz. Que legal, isso aí. E aí, os meus avós me criaram, então, né? Adelina e seu Valdomiro, meu avô carpinteiro, minha avó cozinheira doméstica, depois ela passou num concurso público da prefeitura e virou cozinheira da prefeitura. E foram eles que me embasaram aí, os meus valores que hoje eu tenho, foram eles. Mas é bonito, né, falar disso. Sim. Te lembrar dos avós, eu mesmo, você fala do seu avô, eu lembro do meu, né? Meu avô era o Diógenes Pinto, ex-cartorário. E a gente lembra dele com amor e carinho, né? Sim. São o nosso segundo pai, acho que todos os avós, acho que eles não... Os pais corrigem e os avós, ao contrário. Eu digo que eu sou um privilegiado, né? Eu tive a correção, sim, óbvio, né? Uma educação de pai, mãe, enfim, né? Pelos meus avós, mas em contrapartida... Sabe o morde e assopra? Eles brigavam, mas depois assopravam, né? Sim. Por quê? Porque fui criado por eles. Então eu tenho uma gratidão eterna aos meus avós, claro. E o meu avô, quando eu tinha de 10 para 11 anos, meu avô faleceu. Sofreu um acidente de bicicleta e faleceu. E aí começou. Só você e sua avó? Fato. Só eu. Morava um tio, que era solteiro ainda na época, né? Que era filho dos meus avós, irmão da minha mãe. E aí depois ele casou, foi seguir a vida dele e aí de fato ficou só eu e minha avó. Então você se tornou o homem da casa. Sim, essa questão do falecimento do teu avô,
logo em seguida você já começa a querer alguma coisa em relação ao trabalho. Sim. Eu com 6 anos de idade ficava sozinho, né? Minha avó precisava trabalhar e não tinha com quem ficar. Então, Maturidade veio até rápido. os 5, 6 anos eu ficava na creche o dia todo e depois tinha que ficar em casa sozinho mesmo. Ela ia trabalhar, eu ia pra escola de manhã e ficava à tarde em casa, né? E aí se eu não fizesse lá, limpasse... Os afazeres domésticos. Arrumar minha cama, lavar uma louça que ficou do almoço, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Dessa forma, essa maturidade veio muito mais cedo, veio né? precoce, com certeza. E isso como que isso influenciou na tua vida profissional? Olha, com 12 anos eu já queria ter meu dinheiro, né? Pô, meus avós não tinham condições de ficar me bancando, me dando dinheiro. Claro, né? Era um moleque de vila lá, cresceu no meio de uma vila. Tenho orgulho de dizer de onde eu fui criado, enfim. Mas eu queria mais. E aí minha avó, ela trabalhava nessas casas que cuidam de menores, que eram bancados pela prefeitura. E próximo do trabalho dela, tinha uma floricultura. E ela conheceu os donos e aí perguntou se não tinha um emprego para mim. Com os meus 12 anos de idade, virei office boy, entregador de uma floricultura. Então eu estudava de manhã, chegava, ela deixava o pratinho de comida pronto, eu esquentava rapidinho ali, comia, pegava minha bike e partia trabalhar de entregador. Até tem uma curiosidade, numa dessas entregas, eu descendo a Avenida Brasil, próximo à Avenida Paraná ali, eu com um buquê de flor para entregar para uma mulher que ia casar e, de repente, uma senhora me passa na frente da bicicleta com um monte de sacola de mercado. Voa banana para um lado, maçã para o outro, rosa para o outro lado. E para eu voltar? Falei, vou ter que ajeitar esse buquê aqui e entregar ele mesmo. Não, essas histórias... Ficou um buquê desconstruído. Já naquela época eu criei o buquê desconstruído. Você que também é ligado à parte gastronômica, nós já vamos falar disso. Isso aí. Você criou o buquê desconstruído. Eu gourmetizei o buquê. Não, e o mais interessante que ele tava falando é esses perrengues que acontecem na nossa vida, né? E o Mike tava contando um fato interessante que eu achei muito legal. Que na época ele trabalhou na floricultura, os patrões deixavam louça. Exatamente. E o Michael lavava. Sim. Imagina hoje a gente pedir até pro próprio colaborador, um funcionário, ou até pro próprio filho, né? Lava a louça, parece que é uma obrigação. É um perfil que mudou muito, Mudou demais. Aquela coisa da iniciativa, Sim. e não custa nada Sim. fazer isso também, e você fazer parte daquele time, né? Sim. E querer também mostrar serviço. Hoje a coisa mudou bastante. Nem poderia trabalhar com 12 anos. Sim. Né? Hoje até a questão Hoje não pode. trabalhista hoje Sim. já mudou, né? Trabalho infantil, né? Sim. Você ficou até quantos anos na floricultura, Michael, lembra? Até quase 14. E aí fui trabalhar na Copel. Fui ser bolsista na Copel. Aí fui virei digitador dos cortes de energia da galera aí. Você vê que legal, cara. Você, um cara já com responsabilidade. Ele cortava a luz? Não sei se ele cortava, Na verdade, né? eu não cortava, só digitava no sistema. Ele só colocava. Ele só digitava o enter. Ele dava o enter. Não vão atrás de mim, porque não era eu que cortava. Você não era você que era o culpado, não? Não. Quem cortava é que não pagava a conta, né? Se você, presta atenção, se você teve sua luz cortada entre 98 pra frente ali, até quando você trabalhou lá? Trabalhei 2 anos praticamente. 2 anos, entre 98 e 2000, ó. Quem deu um enter. Você já sabe quem que, quem que meteu a caneta lá, ó. Não vão atrás de mim. Eu só recebi o papelzinho e jogava pro sistema. E até tem um fato engraçado de quando eu fui entrar na Copel, que foi um tio meu que conversou com o superintendente na época, né? E tinha essa questão da bolsa. Todos os anos eles abriam para novos bolsistas, quem estudava. E aí eu tinha o cabelo comprido, né? Não parece hoje, mas eu tinha o cabelo comprido. E o meu tio disse pra esse superintendente dizer que pra eu entrar na Copel eu tinha que cortar meu cabelo. Falei, caramba, e agora, né, cara? Cabelo de não sei quantos anos. Sabe uma foto dessa, viu? Eu devo ter lá. Coloca no grupo depois, tá? E aí eu falei, tá, beleza, eu preciso do emprego, eu vou ter que cortar o cabelo, né? Depois de muitos anos ele me disse, não precisava cortar o cabelo, eu que fiz o cara. Porque a gente não aguentava mais aquele cabelo comprido. Falei, olha só. E logo disso parece que veio uma bênção de Deus na tua vida, né? Pois eu fui pai com 15 anos de idade. Olha só. Tudo amadureceu muito rápido pra você, né? Eu tinha praticamente entrado na Copel, fui pai. E aí a minha vida virou de fato, profissionalmente. Sabe aquele menino que tem que virar homem cedo? Aí eu fiquei esse cara que era menino e virei homem cedo.
Aí eu fui pai com 35 anos. Aí, ó, Fui só pai, velho. 20 anos depois, né? Mas aí como que é? Você amadureceu rápido, né? Tive que amadurecer rápido, né? A vida deu. A vida. Fez a você. vida, sim, com certeza. E logo nisso você tava na Copel, foi pra onde depois? Aí, a partir da Copel, eu comecei a pautar minha carreira profissional na área administrativa, né? Sempre priorizando a área administrativa. Logo depois, eu virei estagiário e depois office boy de um posto de combustível, que hoje não existe mais, era na Avenida Herval com a Avenida Santos Dumont, é isso. Era um posto de combustível que tinha ali. E trabalhei quase 2 anos também. Como office boy, fazia cobrança, ajudava Era a do Bigode galera. lá? Do Adorno, né? Era O a dona posto. Marlene, a Marlene. dona do posto na época. Aprendi muito. Atlantique, né? Se não me engano. Era Shell, acho que Shell era a Atlantic. bandeira. Oh. E aí trabalhei lá e depois disso eu fui para um escritório de cobrança. A gente fazia cobrança da Coapar, era Brasil Telecom na época, que ainda não era Oi, Sim. tinha sido Vivo, tinha né? feito, era Vivo, oi. e aí também fazia cobrança por telefone. Mas a minha carreira eu sempre pautei no financeiro depois disso, né? Então, aí eu comecei a trabalhar de fato com financeiro e segui minha carreira até que eu fiz o vestibular na UEM e passei na UEM. Em 2007 você começa a fazer economia na UEM. Em 2007 eu comecei a fazer economia na UEM. Sim. Aí Isso despertou mais onde isso? Essa parte da na economia verdade, em si? Porque não é um curso... Então, na verdade Então- foi assim, ó. Na verdade foi, eu fiz o meu primeiro... Eu sempre quis ser engenheiro, na verdade. Engenheiro de produção. Minha mãe teve facção, confecção de roupa. E aí, meus 2 primeiros vestibulares na UEM eu fiz para engenharia de produção com ênfase em confecção industrial. Voltado pra trabalhar com Voltado ela. para trabalhar com ela, que ela tinha fábrica, tudo. E aí eu fiz os dois primeiros vestibulares, eu fiz voltado para a área de engenharia de produção. No segundo, eu fiquei para a segunda chamada, começou a chamar e faltavam 2 pessoas só para me chamar. Só mais 2 vagas Sim, para frente. sim. Se eles desistissem, eu entrava no curso. Porque naquela época o curso só tinha 15 vagas. Por quê? ficou na Porque fila de todo espera, o né? curso de engenharia de produção, ele tinha as ênfases, mas os 3 primeiros anos, eles juntavam a galera de construção civil, confecção industrial, software e um outro curso que tinha lá. E aí, por isso que a turma era reduzida. E aí, esses 2 abençoados de São Paulo tomaram minha vaga. E aí, eu não fui chamado. Falei, cara, engenharia, beleza, sempre trabalhei com financeiro, vou fazer administração. Sabe ainda, quando você tá na transição? Isso que eu ia E falar. aí Era eu mais assim, comum seria você ir para administração. Aí eu pensei e falei, cara, sempre gostei de cálculo, por isso que eu fui para engenharia, mas aí eu falei, vou fazer administração. E tentei para administração meu terceiro vestibular e fiquei em 116, e falei, puta que lá, merda. Falei, agora, né, cara? Falei, vamos rolar, não posso desistir, né? Não tinha muito ainda. Ainda tem, a gente precisa estudar, precisa se aperfeiçoar e tudo. Todo dia. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, cara. Falei, quer saber, bicho? Sempre trabalhei com financeiro. E aí foi que eu pensei em economia. Eu comecei a olhar a grade dos cursos de gestão. Contabilidade, administração e economia. Eu vi que na grade tinha, sim, algumas coisas relacionadas a financeiro, mas abrangia. Mais história, e a gente engana-se quem acha que fazer curso de economia vai fazer cálculo só. Sim, Aprende muita história. Sim, sim. E eu vi que a concorrência era mais baixa dos 3 É cursos. que você tem que entender, você tem que inclusive fazer uma análise de conjuntura Sim, para entender o panorama econômico. Exatamente Né? isso. Então você tem que saber o que aconteceu, porque tem muita coisa que é cíclica, né? Sim, tem muita coisa que exatamente, volta. São você ciclos, exatamente. E aí tem que entender o contexto histórico, ver o que acontecia, se a gente está passando por alguma coisa similar na época, e trazer esses contextos históricos para ver como é que sai. Nós estamos passando agora, inclusive, por uma questão de guerra Exatamente. que tá influencia influenciando diretamente em países subdesenvolvidos. Sim. Isso é fato, né? A gente depende das grandes economias. E aí, concorrência mais baixa, falei, e fui despretensioso fazer o vestibular. Foi quando eu passei. Foi mais Passei tranquilo. na primeira chamada, tudo foi mais tranquilo. Foi no vestibular do meio do ano. E aí eu passei na UEM e comecei a estudar em 2007. Eu passei em 2006 e iniciei em 2007. E aí eu comecei minha trajetória acadêmica. Economia é 4 ou 5 anos? 5 anos.
5 anos. Aí fiz, 2 anos ali eu dei uma enroscada, recebi uma proposta de uma ex-sócia da minha mãe para gerenciar uma loja lá em Brusque. Acabei indo, fiquei... Então, eu perdi 1 ano da faculdade quando eu fui gerenciar essa loja. Depois, eu acabei voltando. Mas a minha vida é sempre pautada nisso, em né, seguir essa parte financeira, até quando eu decidi empreender da primeira vez. Então, aí que eu queria... Aí é um ponto interessante que eu queria chegar, Marco, que eu acho que é uma história de vida, assim, que eu acho muito legal da tua parte assumir isso para você, porque isso tem que estar na tua experiência também de vida para fazer o que você faz hoje, né? Porque o Maicon, ele tem uma consultoria Sim. que trabalha diretamente com desde o planejamento de se montar uma empresa, desde precificação, desde tudo, custo, e depois também uma gestão do conhecimento, de análise de dados, de tudo isso. E quando você passa o currículo pra gente, quando você vai fazer uma apresentação, você não se priva de falar, eu já quebrei uma vez, eu já quebrei 2 vezes, entendeu? E por quê? Porque isso fez parte da construção do que você é hoje. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, minha primeira empresa, eu era gerente de uma loja de porta, batente aqui na cidade. E aí, uma pessoa que eu conhecia me convidou para abrir uma empresa de produto químico aqui em Maringá, de produto de limpeza. Logo quando você se formou. Logo, eu tinha acabado de me formar. Nisso já estava casado. Eu já estava casado, já tinha as minha responsabilidades e, enfim, não ganhava mal, porque eu já era gerente lá na empresa. Pô, Sim. ia sair da pseudo-estabilidade que o brasileiro acha que ele tem quando ele tem carteira assinada. E eu falei, cara, mas eu preciso empreender. Eu sempre quis isso pra minha vida. Desde adolescente, eu via minha avó, assistia as novelas que tinha, os jornais, e nos jornais passavam aqueles executivos com as malinhas deles nos aeroportos, pegando aviões e viajando. Eu falei, cara, eu quero ser igual a esses caras aí. Então isso sempre veio muito antes. Uma ganância, né? Exatamente, uma ambição de ser isso. E aí eu decidi, falei, quer saber, bicho? Conversei com a minha esposa, falei, vai, só que eu vou ter que sair do emprego. Mas o meu sócio, né, a pessoa que veio como meu sócio, ele disse assim, eu banco o seu salário, porque ele já tinha empresa numa outra cidade. Só que essa empresa não era uma empresa com estrutura física, as pessoas chegariam. Eu teria que ter um carro e eu colocar esses produtos dentro desse carro e sair vendendo na rua. E aí vem um problema, que eu só descobri depois que tudo aconteceu e que eu já estava com a empresa e precisava fazer ela rodar. Que era sair, bater palma na casa das pessoas e vender esses produtos. Falei, cara, imagina, eu já, tinha pautado minha vida profissional. Gerente de um estabelecimento e tal. Eu não tinha vergonha lá, naquele estabelecimento. Falei, mas o que as pessoas vão pensar? Aí a gente sempre pensa no outro, né? Nunca na gente. No que as pessoas vão pensar, eu bater palma lá na casa do Nelson. O Nelson me conhece, sabendo que eu era gerente de uma loja. Agora tá aqui batendo na porta. Tinha estudado economia. Isso, exatamente. Formado. Batendo palma na porta da casa das pessoas para vender produto de limpeza. E você sabe, a gente costuma falar muito sobre isso, assim, que você vê. Isso, de certa forma, prejudicou a evolução da tua empresa em si, né? Sim, mas é uma crença limitante, né? Exatamente. É uma crença limitante que você não pode fazer isso. Você vê, hoje tem as inovações, vamos dizer assim, né? É muito da mão mesmo de quem criou a inovação. Exatamente. É muito da pessoa que teve aquela ideia e ficar batendo em cima e tudo. E tem muita gente que acontece isso. Você acha que eu vou ficar ligando? Você acha que eu vou ficar fazendo isso? Eu que inventei isso aqui, tem que colocar alguém pra fazer. Não, cara, é assim, às vezes você precisa fazer. Você tem que pôr a mão na massa primeiro, né? Foi uma das... o que eu aprendi de fato quando eu me tornei empreendedor pela primeira vez. Que o dono da empresa é o primeiro que chega e o último que sai. E segundo, que a vergonha tem que ficar debaixo do travesseiro quando você acorda. É isso aí. E por uma semana eu comecei a me enganar. Eu achei que estava enganando alguém, que era meu sócio, e eu estava me enganando. Que era o quê? Eu saía com o carro cheio, parava num lugar, ficava parado. Porque eu tinha um bloqueio. Eu falei, cara, eu preciso sair disso. Como é que eu faço? Falei, eu preciso pensar. Falei, de certa forma estava cômodo porque você também tinha o fixo. Exatamente. Né? Eu dei um estalo, falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou
Ao invés de vender aqui em Maringá, eu vou sair na região. Ninguém me conhece. Mas é igual nos Estados Unidos, né? Antigamente, lembra? Ah, vou para os Estados Unidos, lá eu vou ser motoboy, lá eu vou ser entregador, lá eu vou ser o quê? Lá eu ganhava dinheiro. Ninguém me conhece. Exatamente. Então lá eu ganho dinheiro, mas aqui em Maringá aqui todo não mundo me pode. conhece, eu não posso. Não posso, Por exatamente. quê? É honra, né? Exatamente. Status. Ego. É status. Ego. É isso. É. O ego do ser humano fala mais alto. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu fui. A primeira cidade que eu fui foi Floresta, que é aqui do lado. Falei, ninguém me conhecia, entrei no primeiro bairro. Cara, Vendeu tudo. No primeiro bairro que eu entrei, que eu fiquei o dia todo vendendo, eu vendi todos. Eu não voltei com 1 galão de produto. Falei, opa, Achei. achei a mina, né? Não, e você, o feeling teu, né? Exatamente. Como vendedor. Falei, beleza, aqui ninguém me conhece. E de fato, eu batia na casa das pessoas, quem me atendia não sabia quem eu era. Mas como que é a coisa, né? Hoje, uma das maiores empresas de Maringá e região do país começou numa Kombi. Todo mundo sabe que é um empresário de Maringá que começou numa Kombi. Exatamente. Vendia lojas em lojas, batendo na porta e vendendo. Hoje é uma mega de uma empresa, vende o Brasil inteiro. Referência. Olha só, e aí, por que que eu quebrei? Porque daí subiu na cabeça. Falei, opa, sou empresário. Aluguei um espaço, comecei a ter custo... Olha, já com o conhecimento que eu tinha. Comecei a ter custo fixo, arrumei uma pessoa pra me ajudar. Quando eu não queria ir, eu falava pra ele ir. Ele não vendia igual eu, Nunca. tá? Outro aprendizado. O negócio é seu, a rédea é sua. Isso aí. Sim. Não é de ninguém. Não é do seu gerente, não é do seu gestor, não é do seu funcionário. É sua. E tem muita questão de exemplo também, né, Marco? Exatamente. Se você vai mandar ele, vai junto. Exatamente. Pra mostrar realmente como é que faz e como que você faz. Só não delega assim, por delegar. Né? Exatamente. Eu vou levar junto, pelo menos eu vou com ele algumas vezes, até pra eu ter a tranquilidade que ele mais ou menos tá fazendo como eu gosto, como eu faço. Aí esse meu sócio me tirou da zona de conforto. O que que ele fez? Passou um tempo, ele falou, não te pago mais o fixo. O que eu te garanti. Eu falei, como não? Ele falou, não. Eu falei, putz, e agora? Não, vender, né? Foi. Até que eu fechei uma cidade vendendo. Só que esse tipo de produto, você vende muitas vezes pra quem não tem cartão de crédito, não tem... Era na palavra. E eu comecei a tomar muito calote. De vender, passar pra receber depois e não recebia. E acabar deixando mais um pouco e depois não recebia de novo. E aquilo foi virando uma bola de neve e eu precisava repor esses produtos. E o meu sócio disse, eu não vou repor. Preciso de dinheiro pra comprá-lo. E aí você entrou na questão do fluxo de caixa. Exatamente. E aí foi que começou a virar essa bola de neve. Eu não tinha dinheiro pra comprar na fábrica, eu tinha dinheiro pra receber, enfim. Eu fiquei um monte de grana pra receber da galera, não tinha dinheiro pra comprar produto. Foi quando eu decidi, falei, chega. E meu ex-patrão desse mesmo lugar de quando eu saí falou assim, ó, ninguém resolveu minha vida aqui, volta. Quando ele falou volta, parecia soando música no meu ouvido. Falei, agora. Falei, só que provou. Aí valorizei o passe ainda. Tomara que ele não ouça. Ele vai nos assistir. Eu falei assim, Você tem tá. o WhatsApp dele, né? É. Vou te mandar o link, né? Já manda o link. Eu falei assim, mas eu não posso voltar ganhando o que eu... Não, eu te pago mais. Mas por quê? Ele teve um problema quando eu saí também. Sim. Né? E foi natural. até uma valorização. Se ele chamou você pra voltar, porque ele confiava em Isso, você. e eu falei, cara, legal. E ficou com dívida da outra empresa e foi quando eu quebrei da primeira vez. E quando eu quebrei, eu coloquei a culpa no meu sócio. Eu não coloquei a culpa em mim. Que é muito fácil. Acontece, né? É muito fácil quando a gente quebra, quando acontece um problema com a gente quer achar um culpado. É Sim. sempre o Muitas outro. vezes a gente só olha e sabe que o culpado somos nós, né? Sim. Não é o outro. Essa é uma questão que eu gosto sempre de abordar, que é a questão da autorresponsabilidade. Né? Isso é fundamental em qualquer empresa. Você saber que a responsabilidade é sua. Mesmo que o outro tenha errado, foi você que permitiu. Hoje eu tenho 38 anos. Entendeu? A minha autorresponsabilidade só veio em 30 anos, mais ou menos. Quando... 32, né? Sendo mais exato, foi quando nasceu meu segundo filho. 2015. Que aí eu falei, cara, eu tenho que parar de culpar os outros pelo meu fracasso. O meu fracasso, muitas vezes, depende de mim e não do outro. Sim. O outro te empurra. Mas, de fato, quem anda é você. Sim. Né? E quem permite é você. Exatamente. Se você está deixando que alguém Sim. faça alguma coisa que não era aquilo que era para fazer na sua empresa e você permitiu, e às vezes até em detrimento de uma equipe, né? Às vezes você, ao invés de você privilegiar o coletivo, você privilegia o individual por algum motivo específico
e prejudica o coletivo. Exatamente. Mas quem permitiu? Você. Então a responsabilidade é sua. Exatamente. E daí você acaba falando, não, mas aquele cara fazia isso, aquilo fazia Mas aquilo. o que é mais fácil pro ser humano? Ele trazer um problema ou trazer o problema e a solução? É só trazer o problema. Só a solução. É mais fácil, só que prejudica muito mais. Né? Exatamente. Só que a gente precisa entender isso, né? E isso a gente só entende quando a gente começa a evoluir enquanto ser humano, né? Demora, né? Um pouquinho. Essa questão da evolução como ser humano. Como que isso anda em paralelo para você? Porque a gente sabe que você é uma pessoa muito ligada à parte espiritual também. Né? Assim, Sim. Eu conheci, inclusive eu conheci minha esposa porque a gente participou de um grupo de jovens quando a gente era adolescente juntos. E né? como que isso influencia também no teu modus operandi, vamos dizer assim? Eu, enquanto cristão, hoje frequentando uma outra, né, um local evangélico, enfim. Mas é o mesmo Deus. Mas é o mesmo Deus. Sim. Para mim, sim. Mesmo Jesus Cristo, mesmo Isso. Deus. Mas eu sempre pautei na minha vida o que era certo e errado, pautado nas premissas, na doutrina, os 10 mandamentos. Exatamente, porque Os 10 mandamentos, acabou. Começou, Né? já tá há 2022 anos, vigente, isso, e não cai. A vida é tão E não simples, vai né? cair, A exatamente. gente fala, tem Código Civil, tem leis, Constituição. tem tudo, Constituição. Mas se a gente seguir só 10, Não, mas as leis... que é os 10 que Ué, mas Jesus colocou mas na Bíblia, mas- os 10 mandamentos, acabou. Mas a essência das leis brasileiras ou de qualquer lugar do mundo hoje foi pautada no quê? Quem que disse que não era pra roubar? Que não era pra matar? Que era pra respeitar bíblico. pai e mãe? Honrar a Deus? Cobiçar Ou a mulher do seja, próximo. Exatamente. É tudo pautado hoje nas leis federais ou qualquer tipo de lei. Muitas das premissas vieram da Bíblia. Da né? doutrina, né? E é dos 10 engraçado, mandamentos. e é engraçado que acho que o principal de tudo isso é o amor fino, né? Sim, Né? exatamente. É que é a empatia que hoje tanto falta para muita gente, Demais. mas cada vez mais, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, a humanização é o primordial das empresas hoje. O ponto é esse. Quando as pessoas, inclusive, me perguntam qual é o diferencial da sua consultoria, é isso. Tudo bem, eu preciso de tecnologia, eu preciso mecanizar muita coisa porque nos ajuda em processos, em agilidade. Mas perder essa humanização, desse contato com o outro, que acho que o mundo tá chato. Só por WhatsApp, só tudo. E essa humanização, esse contato próximo junto com o empresário é que faz a diferença para ele, de fato, aprender aquilo que eu preciso que ele aprenda na consultoria. E não só, de fato, eu passar algo e porque ele me pagou, tá tudo certo, eu vou E embora, deixa mas pra ele ele não resolver, né? aprendeu. Exatamente. Porque se a gente pegar assim, vamos lá, Maicon, você vai fazer uma consultoria na minha empresa, você vai fazer uma consultoria financeira, você vai trazer resultados, você vai trazer número, tudo bem. Mas aí, né? Vamos se eu não fazer tiver análise de atitude- dados e tal. Mas às vezes o problema tá e você tá lá dentro e percebeu alguma coisa no ar, em alguma coisa que, né, algum processo que não tá. E quem faz o processo? Quem executa? Exatamente. Como, não sou eu. quanto tempo isso chega, né? Isso aí. Como que isso chega até, né? Quem que coloca lá numa tabela? Quem que faz um... Até antes de falar um pouquinho já da SRC, voltando um pouco dessa parte da humanização, de entender o humano, a pessoa, foi a minha transição para daí eu de fato me tornar consultor. Esse empreendedor. 2015 para 2016 eu estava já insatisfeito com um outro lugar que eu trabalhava, não pelas pessoas, não por mim. Eu precisava entender que, e aí a partir daí que eu fui entender que não são as pessoas que não sabem fazer aquilo que está desempenhando. Talvez ela só está no lugar errado. E eu precisava evoluir nesse sentido. Foi quando eu fazia parte da BRH aqui em Maringá e teve um treinamento, um workshop para nós aprendermos sobre perfis comportamentais. E eu até falei, cara, não sei se eu faço, não faço. Aí, uma pessoa de dentro da ferramenta de análise de perfil falou, você vai fazer. Vou te ajudar, eu quero que você faça. E eu fiz. Primeiro, o primeiro ponto, por que eu fiz isso? Para me conhecer internamente. Quem é o Maicon, de fato? Porque você vem passando, né? Lógico. Nós somos seres evolutivos. Desde de pequeno, eu não gosto de ficar
nessa questão de eu sou filho de mãe solteira, eu sou... vitimizando, né? E ser vítima. Eu fui muito tempo vítima da vida. Chega de ser vítima. Né? Muitos. Chega de ser vítima da vida. E aí eu fiz para me entender. E nesse treinamento a gente passa a entender o ser humano, o perfil, o comportamento humano. Sim. E aí foi quando eu falei, pô, legal, cara. É. Entendeu? Foi quando eu decidi e falei pra minha esposa, eu não quero mais trabalhar pra ninguém, CLT, eu não quero ser mais gerente, diretor de nenhuma empresa, eu quero a minha empresa de consultoria, que foi o que eu sempre quis. Foi aí que você acha que deu essa liga pro teu propósito também? Foi. Porque aí é o propósito. Foi a virada de chave. Porque daí tem um propósito de vida exatamente, trabalhando junto isso com a empresa. Exatamente. E aí isso foi a virada de chave. Tanto que depois desse eu fiz um outro treinamento sobre a mesma coisa. Acabei fazendo minha esposa fazer também um treinamento. Porque isso é legal, você acaba se conhecendo, o perfil das pessoas, como você conversa com as pessoas. É legal quando você tem esse clique, que parece que você... É meio que aquele bonde que não tá no trilho, né? Exatamente. Isso. E de repente você entra no trilho e você fala, nossa... Sabe a música do Zeca Pagodinho? Esse é o caminho. Levar? Aí você para de deixar a vida te levar e você leva a vida. E aí parece que sim, que você começa a ter um... Mas aí direcionamento. E é coisa incrível, né? Depois disso, você muda até como ser humano, né? E engraçado porque eu já tinha terminado ou estava para terminar a minha pós-graduação focada em consultoria financeira. Você vê que eu fiz uma pós-graduação já pensando no meu profissional, mas sem ainda conseguir dar o start de falar, cara, eu vou virar vou de fato... E foram vários anos quebrando pedra na consultoria. Porque assim, você não se torna consultor do dia pra noite, você não ganha credibilidade de um empresário do dia pra noite. Como é que eu chego na sua empresa? Nelson, olha, eu sou o Maicon, sou consultor financeiro, tenho minha empresa X e eu quero oferecer meu serviço pra você. Cara, eu tô falando do seu dinheiro. Sim. Como é que você vai abrir a vida financeira da tua empresa, as suas receitas, seus custos, coração sua vida da empresa, pessoal praticamente, porque eu entro nisso como Geral, empresário. E tem um outro detalhe também. Muitas vezes você tem que cortar na carne. Exato. E isso também é exercício. Porque Exatamente. você tem que falar para quem te contratou coisa que de repente ele não quer ouvir. Não quer escutar. E normalmente Ele você tem que falar. Quem não está preparado. Não, e ele nem quer escutar isso também, né? Tem esse detalhe. Exatamente. Na hora que ele escuta, fala, mas não é isso que eu te contratei. É porque normalmente as pessoas tratam a empresa como um filho. E você vai falar mal do filho dele. Exatamente. E você vai ter que cortar na carne, entendeu? Exatamente. Então é isso que é o negócio. E isso também você precisa de preparo como consultor. Por isso que eu fiz a questão da análise de perfil. Porque daí eu sei exatamente, se eu sei o seu perfil comportamental, eu sei como eu lido com as situações. Sim. Se eu deixo você falar mais, se eu deixo você falar menos, se eu organizo todo o processo num documento, porque você gosta disso. Então, isso te dá Legal, essa isso aí. bagagem. Muito legal. Porque assim, senão como que eu vou Tem chegar? gente que gosta Só de escrever, tem gente que não não gosta. É isso, não foi só o que eu aprendi no curso, foi eu aprendendo com o tempo, com os empresários, inclusive. Porque Sim. imagina uma empresa familiar que tem pai, mãe, filho, sobrinho, prima, não sei o quê. E aí você identifica que, de repente, algum problema está sendo ocasionado por um familiar. É muito cacique, né? Aí como é que você chega no dono da empresa e fala, então, O sabe? problema é teu filho. Exatamente. Tira teu filho daqui. Eu não posso dizer isso. Chegar e dizer isso Fala, não, eu tiro na você. lata, né? Por mais que tenham pessoas que acham que não, você tem que ser sincero, tem que falar. Mas eu acho que também você tem que preparar as pessoas para isso. Sim. Você tem que falar até antes. Fala assim, ó, vou de repente falar uma coisa. Você está preparado para ouvir coisa que de repente você não quer? Você está preparado realmente para cortar na carne, como eu falei aqui? Eles têm que estar preparados para isso. Ou senão você fala assim, eu nem começo. E isso foi um Porque outro depende ponto. do teu sucesso. O teu sucesso depende disso. Exatamente. Isso foi até um outro ponto. Porque no começo da carreira de consultor, eu não sabia disso. Por mais que tem gente que fala, não, eu vou te ensinar, vou te ajudar. Cara, você aprende na raça muita coisa. Entendeu? E eu não tinha essa bagagem de consultoria para dizer assim, olha, eu vou te ajudar, só que entenda isso, pode acontecer isso no meio do caminho, isso e isso. Eu fui às duras penas também, aprendendo junto com eles. Entendeu? Como que eu chego no empresário e digo assim, então, o problema da sua empresa é sua esposa. Meu Deus, o cara tá 30 anos casado com a mulher, 3 filhos, não sei o quê, tem uma vida, não é que ele não gosta da mulher, ele tem uma vida legal com a mulher dele, mas o problema da empresa dele, muitas coisas estão sendo ocasionadas pela empresa, pela esposa. O inverso também, mas o inverso retirada também, da esposa, né? o inverso também acontece, né, Marco? Por exemplo, de você ter
ver coisas positivas e aprender com esses empresários Organizar, também. Exatamente. E levar, de repente, algumas soluções, lógico que não de concorrentes diretos, mas alguma coisa que possa servir para outros clientes também. Gente, eu já... muita coisa hoje que eu utilizo na consultoria, eu aprendi em cliente. É, Sabe por quê? Porque eu não sei tudo. é. Engana-se o cara que chegar na sua empresa e falar, não, eu vou te ajudar, eu sei tudo. Mentira. Esse foi um outro fato. Por que consultor financeiro? Porque consultor generalista é superficial, ele não aprofunda. É. Se ele sabe tudo, pra mim ele não sabe nada. É isso aí. Ele sabe um pouquinho de cada coisa, mas aprofundar de fato, onde ele tem que ir na dor e sanar aquela dor, ele não vai conseguir fazer. Eu comparo com médico. Nem médico, né? Nem o médico clínico sabe fazer. geral não pode fazer uma cirurgia da cabeça. Não pode. Ele não tem especialização pra isso, entende? Ele não é focado naquilo. Ele vai ver e entender a dor superficial do paciente dele. Se for algo mais grave, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar pra quem? Delegar. Ele vai encaminhar pro especialista. Sim. Entendeu? Então é isso que eu digo. O cara que... O Não consultor que existe. chega na sua empresa e fala, não, eu faço tudo. Eu vejo o marketing, eu vejo o financeiro, eu vejo o comercial, eu vejo o RH. Mentira. Ele vai ver. Ele vai ver superficial e não vai resolver o seu problema. Mas é isso aí. O que o Mike tá dizendo, pessoal, é isso mesmo. Ninguém sabe tudo. E essa é a verdade. Então, o que eu faço, o Maicon faz, o Nelson também faz. O que o Maicon faz, eu também faço. A gente tem que aprender no dia a dia e é assim que a gente aprende. É igual um iceberg, né? Quando você vê, você só vê a pontinha dele. Mas lá no fundo tem um enorme... E aí você partiu para CRC. SRC, perdão. SRC. Isso aí eu fundei a SRC. Mas em 2017 você abriu o terceiro negócio. Aí em 2017, eu tinha um outro amigo que falou assim, cara, eu falei, cara, a gente precisa empreender, abrir alguma coisa. Tá? Eu falei, Mas vamos embora. a empresa já existia. Qual empresa? A SRC. A SRC já tinha, já. Desde 2016 eu virei consultor, e aí eu já tinha. Fiz uma parceria, inclusive conheci as pessoas com uma outra consultoria, virei consultor parceiro e comecei a fazer. Que o Guirado, o Ricardo Guirado, era sócio na época. Eu Qual que conheci era a o empresa? Guirado. The99 Consultoria. Sim, O conheço. pessoal tá, né? O Alexandre Ferro era, Isso, né? Alexandre Ferro. Do Alexandre Ferro, que é primo do Sim, Ricardo Ricardo. Guirado. E eu conheci eles e acabei me tornando consultor por conta deles também. Eles me ajudaram iniciar a minha carreira profissional como consultor. Em 2017, a gente resolveu fundar a Snowtie, que era um sorvete. Eu falei assim, a gente, engraçado... Calma até- aí, calma aí. Dá uma pausa em tudo, Nelson. Ser É. consultor, abre uma empresa de sorvete tailandês. Exatamente. Pergunta se eu sabia fazer sorvete. Mas da onde você tirou isso? Aí que vem. Aí que vem. Qual foi aquele mosquitinho que falou no teu ouvido? Estávamos nós num sábado à noite, num domingo à noite, num local, fazendo um happy hour com a família, comendo um espetinho, tomando um suco lá e tal. Aí eu conversando com esse amigo, falei, cara, a gente precisa empreender, né? Fazer alguma coisa. Pois é, cara, vamos ver alguma coisa. E passando em Facebook, na rede social, aparece um vídeo de um cara fazendo em São Paulo. Sorvete. Um sorvete tailandês. Falei, cara, esse negócio aqui em Maringá ia bombar. Ele falou, vamos abrir? Eu falei, agora. Eu não tinha condições financeiras de abrir um negócio sozinho. Ele falou, não, eu vou fazer. Falei, beleza, vamos atrás, né? Ele tinha. Ele tinha condições. Ou também não tinha? Não, tinha, ele tinha. E aí falei, vamos embora, né, cara? Vamos fazer esse negócio rodar aí. Mas pergunta, eu não sabia nem o que era um sorvete tailandês. Eu sabia que era um rolinho lá que colocava no potinho, que veio, o conceito veio da Tailândia e tal. Aí você sabia, eu falei, cara, eu olhava na chapa do jeito que o cara fazia, eu falei, Silvano, o negócio é o seguinte, joga um leite lá com Nescau, bicho, o negócio vira sorvete. Então vamos. Foi a máquina, a chapa, não achava, vamos mandar fazer. Mandou fazer a chapa. Mas não foi uma franquia, então. Não, a gente criou tudo. Meu Fui Deus do pesquisando céu. do zero, Esse é corajoso. bicho, e aí... Aventura. Exatamente. Esse personagem tá Vambora. com a gente Sabe hoje. aquele Imagina o cara cara, que- sabe viu aquele- no YouTube e falou, vou fazer uma franquia. Não, vamos a gente mesmo. exatamente. Pega uma panela Vamos aqui. criar tudo. né? Exatamente. Joga o Sabe Nescau com leite e vamos fazer um sorvete. Sabe o cara que fala, entra na floresta e traz um bicho morto pra mim? Eu não sei o que eu vou encontrar. Vou encontrar onça ou o que eu vou encontrar Mas você pra trouxe. matar. Eu, A vambora. finalidade é trazer um bicho morto. Não falou qual tipo de Exato. bicho. Eu falei, vambora. E aí a gente foi, começou a pesquisar, mandei fazer a máquina aqui. Não, porque a máquina de fora é muito cara. Falei, então aqui o cara cobrou bem mais barato. Falei, o cara vai fazer a máquina. Faz um protótipo.
Beleza, entrega a máquina, vamos ligar a máquina. Joga o leite com Nescau. Você acha que é mentira jogar leite com Nescau, com Toddy, com achocolatado lá na chapa pra fazer o sorvete? E deu Não, certo. Não. Claro que não pode, não se faz sorvete desse jeito. Falei, putz, resolvemos um negócio da máquina e agora não tem o que precisa fazer A o química. sorvete. Eu falei, cara, beleza, e agora? Vamos pesquisar, bicho. O Google tá aí pra isso. E pesquisa, achei um cara em São Paulo que fazia, e o cara dava um curso e cobrava R$400. Falei, Ô, é esse louco. cara. É esse mesmo. Falei, você vem pra Maringá? Ele falou, você paga passagem, hotel? Eu falei, tá pago, pode vir. Só pra ele vir era 2 mil. Pagamos 400 pro cara. O cara aceitou vir de ônibus. Veio de ônibus e ficou no hotel e ensinou a gente. Detalhe, a chapa que a gente E ele veio. Ele veio. 400 A chapa que a gente achava que era boa era ruim. Não... Falei, cara, e o cara tá aqui agora, velho. Como é que eu vou fazer? E o cara ia estar aqui e a chapa não funcionava. Falei, cara, devolveu. Os caras foram muito gente boa que toparam fazer essa chapa no começo. Devolveram a grana pra gente comprou uma chinesa. Lá de Goiás. Acho que era o estado. E aí, pô, o cara chegou num dia, não chegou a chapa. No dia seguinte que o cara tava aqui, a chapa chegou. E a gente começou a aprender. E de fato, aí ele ensinou a fazer calda base de um sorvete, explicar. E o cara foi bom. Pô, total. Que legal. E aí a gente, pô, aprendeu e nós aprendemos a fazer o bem. E aonde montou essa sorveteria? Primeiro nós fomos na Avenida Center e não tinha espaço. E caiu o Catuaí. Eu lembro. Caiu o Catuaí e a gente foi, só que colocaram a gente num corredor morto, né? Aí vem algumas lições enquanto empreendedor. O nosso público de Maringá gosta de moda. De coisa que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Se você traz algo que não existe aqui, aí eu chamo, maringaense é modinha. Sim. Gosta. É a curva de ascensão, é a curva de crescimento inicial. Porque, e aí depois você passa a entender que depois disso ela tem uma queda e estabiliza. Sim. Montamos no Catuaí e o negócio começou a bombar, as pessoas começaram a ir e tinha fila, cara. Final de semana era fila de 1h20. Tá. E você colocava a mão na massa? Com certeza. Eu, minha esposa, meu sócio, a esposa dele e mais os funcionários. Então quer dizer, de domingo a domingo? De domingo a Não domingo. tinha... No meio de semana era mais tranquilo, então os funcionários Com 2 ficavam, filhos? mas a gente passava já com... Com a primeira filha, né? Não, E depois... com 2 filhos, isso. E o Miguel só veio em 2018. E aí, cara, e a gente, 3 meses ralando, a gente não tinha vida. Meu filho ficava com a minha sogra, minha esposa chegava no final de semana, sexta-feira à noite, a gente Acabado. ia pra aquele shopping e saía domingo à noite, cara. Porque a gente abria e fechava. Não, imagino vocês, uma coisa nova pra vocês. Sim. Era um aprendizado todo dia. Sim. Você aprendia fazendo na hora ali, né? Exatamente. Eu quero assim, assim, assado. Você faz fácil. E a consultoria ficava como? E eu fazia consultoria no meio de semana. Era mais final de semana. Mais final de semana. Meio de semana tinha funcionários que tocavam o negócio. Não que eu não passava. Quando eu tinha um intervalo de um cliente ou outro, algum cliente que eu não Você tinha, ia pra lá. Eu ia pra lá. E aí fazia compra. Enfim, Você ficou com o sócio o tempo inteiro. o tempo todo. E o nome bom, né? Snow Tie, eu lembro. Eu gostei do Não, nome. bom. Muito bacana. Na verdade era chegou a Snow abrir outro? Ice. Era Snow Ice. E aí, por que ele virou Snow Tie? Porque a gente foi registrar a marca, não podia. Já tinha um Snow Ice, fábrica de gelo, uma outra cervejaria, e o UNPI ia bloquear. E aí a gente resolveu mudar e aí a gente registrou a marca, inclusive. E aí nós abrimos a segunda unidade no Avenida Center, que começou a ser os erros. Aí começaram-se os erros. Olha que legal, ó. Pessoal, tá tendo uma consultoria aqui agora pra vocês. Pra vocês aprenderem como ser um empreendedor de sucesso, pra você tomar cuidado. Então aí, ó, um asterisco na tela aí. Começam os erros. Vamos lá. Primeira loja, desculpe, não, sim. Primeira loja lá no Catuaí, Maringá. Falou, agora vamos pra Avenida Center. Era um quiosque. O primeiro negócio era um quiosque, custo baixo. Tava numa curva de crescimento. Foi o Oba-Oba, que mesmo eu tendo conhecimento, eu sabia que ia ter uma curva de crescimento, ele ia cair e depois ia estabilizar. Mas isso aí começou em 2017, já final abriu... de 2017, abriu no Catuaí. Final de agosto, 27 de agosto, acho que de 2017, nós inauguramos no Catuaí. Legal. O Avenida Center não queria, gente. Depois que ele viu que começou a bombar lá no Catuaí, a Avenida Center conseguiu um espaço para nós ali na praça de alimentação, na parte de cima, do lado de onde é o... Gosto de pão de queijo ali perto do Pavan ali. E aí a gente foi e abriu.
Aí começaram os erros que eu digo. Vamos lá, começa agora. O quê? A gente... Só para complementar, desculpa, mas como que é esse conflito empreendedor de um negócio e consultor ao mesmo tempo? Porque você deve... Isso aí, porque, vamos dizer, uma coisa é tua empresa, consultoria. A outra coisa é esse outro empreendimento que vocês... Como que é esse conflito? Aí, sabe o ditado casa de ferreiro, espeta de pau? É justamente isso. Por quê? Porque enquanto eu consultor, eu sou técnico consultor. Tá? Eu estou te dizendo que muita coisa você vai fazer e vai dar cagada. Agora, quando chega lá no meu, você parece Você fala, que, depois eu parece arrumo. que você fecha uma cortina aqui nos olhos e fala assim, cara, agora eu vou fazer diferente. É isso aí. E aí foi, porque assim, a gente tinha caixa, pô, dá pra abrir, pô, segunda unidade, Avenida Vamos Centro, crescer, né? um outro shopping, tinha fluxo e tal, vamos entender. Custo de aprendizado, chama-se isso. Você paga pra aprender. Sabe quando você vai estudar e você paga pra aprender lá na a teoria? Nós pagamos pra aprender na prática. Quando a gente abriu a segunda unidade. Por quê? Porque a segunda unidade não performou, e a primeira, que estava performando, pagava ela e a segunda unidade. Sim. Mas, sabe o primeiro erro que ainda está debaixo do pano, que você não consegue enxergar enquanto empresário? Por quê? Ela não se bancava, mas enquanto uma estava bancando a outra, estava tudo Normal. certo. Porque Você a não gente via, né? Fechava os Nós olhos. não fazíamos retirada de Prolabore. Então a gente conseguia pagar as contas. Pô, beleza, cara, e agora? Só que não tinha lucro. Não tinha, a segunda não tinha lucro. Mas sabe, ego. Empresário tem ego. Sim. E é onde eu digo, deixe seu ego em casa. É. Entendeu? Começou, não deu certo, Tchau. manda embora. Fecha. Só que a gente viu uma outra possibilidade com esse negócio. Franquia. Franquia. Vamos franquear um negócio. Até eu preciso agradecer demais esses caras da The99. O Alexandre, principalmente o Guirado. Porque eles transformaram o meu negócio de fato numa franquia. Legal. E aí, o que aconteceu? Pô, tinha um amigo do meu sócio lá em Campo Mourão que queria abrir um negócio pra esposa dele trabalhar e pra eles trabalharem e ter uma segunda renda. E tinha uma grana e tal. Falei, pô, ia inaugurar um Mufato lá. Falei, cara, legal, vamos ver. Abriu a primeira unidade franqueada, foi Campo Mourão com ele. Lá no Mufato. Só que a gente já sabia a dor do negócio. O meu negócio é para investidor operador. Não é para investidor que coloca a grana e quer a grana de volta. E ele não fica no negócio. Sim. Ele tem que estar presente no negócio. E nós alertamos. Não, eu e meu sócio vai ficar, minha esposa não sei o quê. Pô, abriu. Já não ia contratar funcionário. No dia da inauguração tinha 3 funcionários. Falei, cara, bom, beleza. Estou te alertando, isso não vai dar certo. Não, nós vamos ficar, nós vamos ficar. Eu tô vendo você falar, não sei se vocês assistiram, quem não assistiu, assista. Fome de Poder, a história do McDonald's. Exatamente isso. Fala mais ou menos sobre isso. Sobre isso, que você tem que estar dentro do negócio e não simplesmente ser um investidor, dependendo do modelo do negócio. Inclusive, semana passada, os meus alunos do curso de gastronomia lá, que eu dou aula de gestão, a gente assistiu esse filme para debater. Era um filme que fala sobre gastronomia e que fala sobre gestão. E, inclusive, tem muito isso, né? E ele foi aprendendo com erros dele mesmo. Ele era um cara muito visionário, que teve a visão, falando um pouquinho do filme, né? Um spoilerzinho. E só que ia muito no impulso, sem planejamento. E foi o que a gente fez. Foi quando eu quebrei da segunda vez. Impulso, sem planejamento. Nada na nossa vida, se a gente... Tem muita coisa que dá certo por sorte. Mas se você ficar dependendo da sorte por muitas vezes ou por muito tempo, isso pode ser um problema pra você. A sorte pode ser também muito parceira do risco, Exatamente. né? É verdade. Anda lá. Ladinho, né? A linha é do lado. Se você der uma falseada no pé... se você só contar com a sorte, o risco também tá ali do ladinho. Eminente. E aí o planejamento, que você trabalha com isso muito bem também, que vem aí Exatamente. nessa diminuição de risco, né? Enfim, terminando de Snowtie, abrimos a segunda unidade franqueada em Campinas, com uma franqueada que ficou 60 dias e fechou a unidade. E de Campo Mourão? E de Campo Mourão persistiu, ficou com dívida, ficou devendo, também acabou. Uhum. Mas o nosso negócio ainda era muito cru para uma franquia.
Entende? Tinha amadurecido ainda, né? E aí um outro ponto que a Criado gente forma. quebrou muito rápido foi, eu saí de um quiosque, a gente tinha capitalizado, tinha um caixa e resolvemos mudar para uma loja. Só que eu tripliquei o meu custo de loja, esperando aumentar muito a minha receita, e foi o inverso. Eu tripliquei o meu custo e Diminuiu. reduzi de 30% a 40% da minha receita. A conta não fecha. Não tem jeito. As pessoas falam, você não, Não tem bate, né? você não tem vergonha de falar isso enquanto consultor financeiro? Pelo contrário. Nenhuma. Nenhuma. Porque eu aprendi com Eu queria que quem estiver assistindo a gente agora, se pudesse voltar um pouquinho, se vocês, como vocês quiserem aí, nós estamos tendo uma aula do que também cortou na carne as coisas, né, Marcão? Sim. Mas uma aula do que você às vezes, gente, que eu costumo dizer, às vezes você pode meter a cara num negócio e quebrar várias vezes, mas se você puder ter alguém com experiência te orientando, você não precisa passar pelas coisas para aprender. Você tem gente boa podendo orientar e falar para vocês como que já passou. Exatamente. Né? É a mesma coisa quando com o pai, com o vô, né? Sim. Que fala assim, ó, não vai por aí. Não vai por aí. Eu vou e o que acontece? Ou até a esposa, né? O que A acontece? esposa fala, não faz esse negócio. Geralmente mulher é muito sensitiva com isso. Não, Não, eu vou fazer vixe. tal coisa. Cara, não vai porque não vai dar Não vai dar certo. certo. Não, Eu costumo vou. dizer, né, que a gente tem o burro, né, que ele erra e erra de novo, comete o mesmo erro. Tem o inteligente que erra e aprende, não erra mais com aquilo lá. Sim. E tem o sábio, que ele aprende com o erro dos outros. Exatamente. Ele não precisa passar por aquele perrengue, mas se ele puder ouvir. Então ouve o que o Marco tá falando aqui, gente. É importante vocês ouvirem isso. Entenderem como que Porque funciona ele tá dando a uma economia. aula de um monte de coisa aqui, de gestão, de economia, E ele passou, de risco. Terceira empresa, né, Mike? Essa é a terceira empresa que você... Eu quebrei a primeira, eu estou mantendo a minha segunda porque é a minha paixão, é a minha profissão, é o que eu gosto de fazer, que é a consultoria. Então eu acho que essa vai perdurar. essa vai até eu fechar o olhinho e junto de Deus, que eu creio nisso. E a terceira quebrou. Entende? Quebrou com dívida, ficamos devendo enfim. E durou até quando? 2020? Então, aí a gente teve a segunda unidade que fechou. E a minha unidade do Catuaí, eu tinha um gerente e eu vendi a minha unidade pro meu gerente. Entendi. Pra ele tocar. Porque ele já tava no negócio inserido. Falei, cara, beleza. Já, sabe aquele... Vamos fazer a coisa certa. Ele se interessou e aí... ele pegou... O que aconteceu? Pandemia. 2020. Fechou o shopping, cara. E ele falou, Michael, eu não aguento. Aí chegou... Ele ficou insistindo. E falou, eu vou fechar. Falei, bom. Duro, né? E que essa... Bom, já que você falou da pandemia, né? E já trazendo também pro teu trabalho, pra tua paixão, o que a pandemia te ensinou? Porque nós estamos chegando aí agora dois anos, né? Que isso chegou aqui em Maringá, vamos dizer, né? A faculdade já tinha me ensinado isso, teoricamente. Que o mundo de negócios, econômico, de dinheiro é cíclico. Ele tem ciclos e ele acaba. Quando acaba? Quando vem problema. A faculdade já tinha me ensinado isso. E agora a gente sente na pele. Na dor, né? Na dor. Por quê? A gente viu empresas de 50, 100 anos fechando porta, cara. Mas é aí que eu falo, Hotéis né? em Nova York. É porque eu acho que você também, você de certa forma, você teve que se reinventar. Exatamente. Até, pô, uma pandemia, a última foi há 100 anos atrás. Exatamente. Como que é o... Mas não nessa grandiosidade. proporção, mas né? como que A proporção Teve foi até. muito grande. mas como que fica esse macroambiente agora com uma pandemia? Acho que você também teve que aprender, reaprender algumas coisas. Aí é que tá. Hoje a gente precisa entender que a velocidade da informação é outra. Inclusive, a tecnologia possibilitou isso. Há 100 anos atrás não tinha isso. Sim. A propagação de um vírus era diferente porque nem avião as pessoas que tinham condições eram Pequenas. raras exceções. Entende? Hoje, com qualquer pessoa tendo condições de viajar para qualquer lugar do mundo, é isso que acontece. Sim. Entende? Então, a velocidade com que as coisas acontecem ficou muito rápida. Né? E aí o que a pandemia ensina a gente? Cara, se hoje, financeiramente falando, né, para uma empresa, se hoje eu não me preocupava com o meu cash flow, com o meu fluxo de caixa, hoje mais do que nunca eu preciso me preocupar com o meu cash flow.
Sim. Por quê? Por que eu tenho que me preocupar com o meu fluxo de caixa, com o meu capital de giro? Que é o que faz girar minha empresa. Sim. Se der uma outra pandemia ou qualquer problema, cair um míssil, não sei, cara. Sim. Pode acontecer qualquer coisa, entende? Adverso. Que o que eu sempre digo é, se você tem um problema que o fator é interno, você resolve. Se é um fator externo, não tá nas suas mãos para resolver, entendeu? E aí isso ensinou. E aí que eu falo, né? Até uma vez eu ouvi isso, eu nunca esqueci. Não é dívida que quebra empresa. O que quebra empresa é fluxo de caixa. É fluxo de caixa. É. Exatamente isso. É isso. Então É entender essa regra, entende? Porque que é o... Engana-se quem acha que fluxo de caixa, e já entrando um pouquinho nessa parte mais técnica, eu considerar tudo que entra, tudo que sai, o que sobra no mês e as dinâmicas e eu prever isso no futuro. Lógico que não. Eu preciso entender, por exemplo, uma loja de varejo. Um varejo qualquer, por exemplo. Tem que entender. Sabe o que ele tem que entender? Ele tem que entender todo o ciclo operacional e comercial dele. Sabe por quê? Porque ele compra um produto muitas vezes e quanto tempo ele fica parado na prateleira dele? Ele não está enxergando isso. Quanto tempo ele bancou esse produto parado na prateleira? Ah, beleza. Eu entrei na loja e comprei o produto, não comprei? Ah, tá tudo certo. Errado. Quanto tempo eu tô bancando esse cliente que entrou e pra ele me pagar de fato aquele produto? Aí tem mais esse período. Ah, beleza. Fora isso, quanto tempo de novo eu vou ter que repor o meu estoque e ele vai continuar de novo na minha prateleira? Vou ter parado, Isso é né? um ciclo que as pessoas precisam entender. Então, engana-se quem acha que um fluxo de caixa, ele vai ter só ali entrada, só saída... valores. Não, Não são só valores. não. É o controle de estoque, é Tudo isso. mão de obra ociosa. Exatamente. Mas é gostoso falar sobre isso, né? Rapaz, Entendeu? se a gente ficar aqui, Exatamente. aprender. É bom ter um professor junto com a gente aqui. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Rapaz, então, igual o Nelson falou, né? Você que tá nos assistindo, assistam inteiro isso aqui. Vocês vão ter uma aula com o nosso amigo, nosso professor Maicon. Esse cara, além de ter na prática, ainda sabe tudo, aprendeu como que lhe deu a vida. E a vida não foi fácil. Pra ninguém jamais. é fácil. Errei E lá dentro dessa SRC, então, é consultoria empresarial, financeira, gestão de dados, precificação, planejamento. Você pega, às vezes, desde o começo da empresa até... por exemplo... Eu acho que agora é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Maicon, e aí? Você tá vendendo o quê? Me fala o tipo de serviço que você oferece. Eu tô vendendo consultoria financeira de fato. Sem mimimi, sabe? Sabe por quê? Direto. Porque eu chegar em você, empresário, e te dar uma fórmula matemática, isso você não precisa do Maicon. Sabe o que você faz? Você Exata, vai lá, né? Eu vou dizer pra você, não gasta dinheiro comigo, não. Vai lá no Google e digita assim, fórmula de fluxo de caixa. Lá vai aparecer. Como que eu precifico um produto? Lá vai aparecer a fórmula também. Eu quero saber por trás da fórmula, você de fato entender o que aquele número tá te dizendo. E é isso que a gente faz. É isso que eu preciso entregar pro meu cliente. Entendeu? De fato, ele entender aquilo que ele está comprando. Entendeu? E quais são então, os serviços? o que eu estou vendendo? Eu estou vendendo, de fato, consultoria financeira humanizada. Ótimo. Na humanização. Especializada em um atendimento VIP. E a gente sempre pergunta, Apuração de pergunta uma custos. coisa aqui também. Por que Maringá é diferente? Cara, Maringá é uma Nós estamos vendendo. Muita gente pergunta pra gente, né, Nelson? É. Ué, vocês estão vendendo o quê? Maringá Nós estamos vendendo Maringá. Não é Maringá. Nós estamos vendendo os melhores Isso. profissionais de Maringá. Hoje o Maicon Bueno está conosco aqui, justamente porque se trata de um dos melhores profissionais de Maringá. Obrigado, Marcelo. Mas assim, de fato, Maringá, a gente precisa entender alguns contextos, inclusive. Maringá é uma cidade de interior, com cara de capital. Correto? Com grana de grandes centros. Foi 3 vezes consecutivas, Nelson. Grana. Então, assim... Melhor cidade do país. Muitas vezes, se você fizer investimentos certos, seguir algumas riscas, arrisca algumas regrinhas, Maringá é uma excelente cidade, de fato, para se investir em muitos negócios, em todas as áreas. E roda dinheiro demais, né? Exatamente. Fluxo de dinheiro muito. Exatamente, entendeu? Se você garimpar, você tem ali, de fato, como conseguir achar esses nichos, entendeu? Sim. Maringá é uma cidade tranquila, as pessoas são educadas, Receptivas. totalmente receptivas. Maicon. Nós temos aqui problemas, como todas as cidades têm. Nós vivemos num país onde tem muitos Mas problemas. o saneamento básico é zero. Entendeu? quase. Exatamente. Entendeu? Então Maringá é uma cidade de exemplo. É uma cidade modelada. Zero outras não, entrevistas, 100%, né? 100%, quer dizer.
Então, o que eu quero dizer pra você, Maringá foi planejada. Aí chegou no ponto, Marcelo, que eu ia chegar. Por que Maringá é do jeito que é? Porque, como em qualquer empresa, tem que fazer planejamento. Essa é a palavra. Nelson da área imobiliária. Você cria ou você constrói ou você loteia alguma terra sem planejamento? Não. Nada na vida. Não Nada dá. na vida. Exatamente. Se não tiver um planejamento, você não Tudo vai. bem que tem Achismo não dá, não mas cabe. Tudo bem que tem alguns momentos na vida que a gente chuta o Por balde e impulso. vai Foge, fazendo o é, impulso, foge. mas foge da regra, entende? De fato, se você for ver as empresas que perduram por 50, 100 anos, empresas centenárias, desde lá de trás, elas vêm fazendo um planejamento. Sim. Planejam todos os anos o que precisa fazer. E também sem deixar de vislumbrar o futuro, né? Exatamente. Ambição, se a gente pega... ambição tem duplo sentido, né? Mas se você pega a ambição no lado bom, todo mundo tem que ser ambicioso. Sim. Eu não preciso passar por cima de ninguém para ter o que eu Isso, quero. corretamente. Mas, se eu tiver a ambição de sempre querer o melhor... Isso, aprender, Então, querer melhor. É o que eu costumo dizer, é uma ambição diferente. É justamente quando a gente fala de propósito. Você tem uma ambição de mudar o mundo dentro daquilo que você se propõe a fazer? Exatamente. Isso é uma ambição. Sim. Entendeu? E esse propósito de você querer mudar o mundo, querer mudar as coisas como elas são, que vai fazer você ter sucesso. Ser melhor, né? Cada dia mais. Exatamente. E trazer coisas boas. É igual você optou de não querer ter CLT, querer você ser um empresário com a maletinha, que você via nos filmes, ser um grande empresário, e você tá lutando, tá batalhando, batendo de porta em porta, pra querer o melhor. E se alguém me pergunta, mas você já chegou lá? Depende. Eu ainda tenho muita coisa para fazer profissionalmente. Pessoalmente, eu já alcancei muita coisa na minha vida. Sim. Com a minha família, Mas é com novo os meus ainda. filhos. Mas, cara, agora profissionalmente, não, ainda não cheguei lá. Eu ainda vou chegar muito além ainda quando eu chegar. É essa a ambição. Sim. O ser humano precisa disso. O cara é tão ambicioso que hoje ele dá aula de culinária. É isso? Na verdade, eu dou aula de gestão numa escola de gastronomia. Você acha que pode? De fato, não é. Você acha que ele quer ficar quieto, Nelson? Não, Ele quer ficar em casa com as crianças, com a minha esposa. Não quero ficar com as crianças. Ele dá aula de gestão ensinando a fazer sorvete tailandês. Isso ele deu, né? Também. Foi uma época da vida que você deu essa... Exatamente. E isso é Mas é legal você voltar pra coisa acadêmica também, né? E você reciclar essa parte. E conta um pouquinho, rapidinho, sobre como que entrou essa paixão na culinária. Eu sempre gostei. Né? Cozinhar. Pela minha avó. Minha avó é cozinheira. Né? Então, verdade. em casa, tem isso, né? No caso da minha Sei avó. como que é, né? Os laços, né? Só que até Ficam, eu né? casar, eu não cozinhava muito. E depois que eu casei, eu aprendi de fato a cozinhar. A né? mulher colocou você na cozinha. A mulher me colocou na cozinha. Mas eu gosto, é algo que me dá prazer. Então eu comecei a cozinhar como, de fato, uma válvula de escape daquele momento que, Tirar quando teu eu estresse. estou cozinhando, de fato, inclusive ideias surgem quando eu estou cozinhando. Por quê? Porque eu estou num momento relaxado. Concentração. Exatamente. Eu tô fazendo um prato, tô cozinhando alguma coisa, tô aprendendo a cozinhar alguma coisa, aquilo vai me dando, inclusive, insights de fazer outras coisas. Então, eu sempre tive isso comigo de gostar de gastronomia, de cozinhar, Parabéns, enfim. parabéns. E o ano passado, eu conhecia um dos sócios que é dessa escola e ele me convidou. Maicon, não vejo pessoa diferente Pode falar o pra nome ser... da escola, não tem problema. Chama Chefe Gourmet. Legal. Na Avenida É isso aí. Humaitá. Você tá O André, quanto que é tempo um dos você tá com ele lá? sócios, Bacana, eu passo na frente direto. vai fazer um ano agora, em março. Todos passam ali, né? Abril. Abril faz acho que um ano que eu tô Legal. com eles lá. E aí ele me convidou, pô, você não quer dar aula de gestão e tal? Porque tem no módulo dos cursos profissionais. Sei como que é as coisas. Até na gastronomia Sim. tem um planejamento e a gestão. Mas é talvez tão fundamental quanto você aprender a cozinhar. Se você for abrir um restaurante, se você for participar, você tem que saber Formidável gerir isso isso aí. daí. E é uma empresa. Exatamente. Quantos funcionários tem, né? Compra, produto, preço, Faltou um funcionário aí. validade, Nossa, tudo. estoque, Tudo. né? E eu deixo bem claro para os meus alunos. Mas, professor, você é consultor financeiro. É isso mesmo. Tudo que eu tô embasando vocês aqui é muito superficial. Vocês têm que ir pra prática. Sim. Não adianta ficar só ouvindo eu falar coisa aqui, que vocês não vão chegar a lugar nenhum, tá? E aí, uma das premissas, inclusive, para que eu
pudesse ser professor nessa escola de gestão, eu não quero ficar passando conteúdo, teoria, aquela coisa chata, maçante, que a gente sabe como é, às vezes, numa faculdade ou numa Sim. aula, né? Eu preciso troca, eu preciso disso. Sabe por quê? Porque quem tá ali trabalha também. Também tem alguns pontos que a gente pode discutir isso em sala que o outro aluno não sabe e aprende com aquilo. Sem dúvida. Então, de fato, as minhas aulas O problema lá... de um pode ser o do outro. Exatamente. É. Então, as minhas aulas, inclusive, isso é dinâmica. Eu não fico passando nada em Sensacional, mano. quadro, nem nada. Eu passo um slidezinho ali com um Cara, tópico e vamos parabéns. discutir. Bicho é fera mesmo. Nossa senhora. Ei, mas falando aqui da SRC, a empresa hoje, existe algum mídia social? Existe um Instagram? Existe o Instagram, @SRC Consultoria Financeira. Quem quiser, Repita. @SRC Consultoria Financeira. Algum contato, algum e-mail que você quer deixar? Alguma coisa? E-mail pode ser o meu. Empresa de consultoria é muito pessoal, né? O Sim. empresário quer saber do meu. Então, eu passo geralmente o meu, consultormaiconbueno@gmail.com. Michael com Y e com K. YK. Isso E aí, N no né? final. E N no final. Ô, Marcel, já tá craque, hein? Já falei algumas vezes com essa figurinha aí. E qualquer coisa pode falar com a gente. A gente tem Também. o contato dele também. Agora nós temos lá @Vendendo Maringá, né? É isso No aí. Instagram. Isso aí. Sigam a gente lá para os maiores podcasts. Estamos isso aí. começamos ficando. Maico, quer deixar alguma palavra, deixar alguma coisa? recado. Um recado pro pessoal? O que você acha? Com certeza. Olha com pra certeza. câmera lá e... Vamos lá. Treine sua mente para ver o lado bom de qualquer situação. Cara, diversidade todo mundo vai ter. Sim. Perrengue todo mundo vai passar. Pedra no caminho todo mundo vai tropeçar. É. O que fica? São as lições e, sei lá, levanta a cabeça, bora Michael, lá. sensacional. Show de bola. Cara, acho que tanto pra mim como pro Nelson, cada um que senta aqui nessa mesa, a gente tem um aprendizado, a gente tá aprendendo mais e mais. E você que tá assistindo, acho que tá querendo já participar, ver o próximo e assim é legal. Nós estamos aprendendo com a plataforma que a gente já tem, a nossa Isso. equipe. Então, rapaz, eu Assistam, galera. só agradeço. Tanto E- eu, o Nelson também agradeço. Obrigado. Foi um aprendizado. Eu que agradeço sempre. E assim, a gente ficou muito feliz de ter você aqui, porque a gente sabe do profissional e também da pessoa que você é, Eu Maicon. agradeço vocês Tá? dois imensamente. E quando precisar, estaremos aqui novamente. Ó, um pinga-fogo depois, né? Um bate É depois, isso. fazer um depois com um monte de, Vambora, uma velho. mesa redonda. Ó, top. Falou vamos que tá lá. dentro da trazer um gente. debate. Com É, certeza. vamos Debate trazer- é sempre bom. Vamos trazer Nelson um e eu, debate. nós não somos polêmicos. Não Não. gostamos disso. Mas sabe o que eu aprendi na vida? A gente precisa aprender algumas coisas, né? Eu não sou filósofo nem nada, mas a gente vai aprendendo algumas lições, né? Eu não preciso concordar com aquilo que você me impõe, mas eu preciso respeitar. Só Sim, isso. Sim. Exatamente. Você falou, Respeito, cara. ambição. Ambição, você não precisa atropelar o próximo. Exatamente. Você é ambicioso pra você vencer na vida. Eu não preciso, ter algo. Eu não preciso andar de mão dada com você. É isso aí. Sim. Eu só preciso respeitar o caminho que você quer trilhar e tá tudo certo. Cada um faz o que quer da vida. né? Show. Respeitar para ser respeitado. Exatamente. Vamos dar um tintim Isso nosso aí, aqui agora. valeu, pessoal. Galera, Pessoal, muito obrigado, obrigado. hein? Moçada. Valeu. Pessoal, Show de bola. terminamos aqui o nosso podcast com o Michael. Mais uma aí, irmão. Mais uma aí, Nelson. Isso aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Michael. Obrigado, Sensacional. Marcelo. Obrigado, Valeu. Nerson. Parabéns. Obrigado. Abraço. Valeu. Marcão. Até mais.